Em um lugar remoto, onde o tempo parece ter parado, existe uma ilha que desafia qualquer tentativa de compreensão. Conhecida como a Ilha Sentinela do Norte, ela é o refúgio de uma das tribos mais isoladas do mundo, os sentineleses. Mas por que este local é tão proibido? E o que torna a sua existência tão fascinante e, ao mesmo tempo, aterradora? O que sabemos sobre esses misteriosos habitantes que rejeitam qualquer contato com o mundo exterior? E o que acontece com aqueles que ousam tentar desvendá-los? Hoje, no O Desconhecido, vamos explorar os segredos desta ilha proibida, investigar os fatos estranhos que cercam esse lugar e desvendar mistérios que ninguém ousou resolver. Ou será que sim? Se você é fã de mistérios reais, histórias que desafiam a lógica e temas que vão além do óbvio, você está no lugar certo. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, só assim você vai ficar por dentro dos maiores mistérios do nosso planeta. Deixe também seu like para apoiar o canal e ajude a nossa comunidade a crescer. Agora prepare-se, porque o mistério da Ilha Sentinela do Norte está prestes a ser revelado e você não vai querer perder um segundo. Fique conosco até o final, porque revelaremos verdades que poucas pessoas conhecem. Vamos embarcar juntos nesta jornada para o desconhecido. O mistério da Ilha Sentinela do Norte. Perdida no coração do Oceano Índico, a Ilha Sentinela do Norte parece desafiar as leis da geografia, do tempo e da razão. Um pequeno ponto de terra de apenas 72 quilômetros quadrados, cercado por águas implacáveis, onde a história e a civilização parecem ser apenas ecos distantes. Esse lugar remoto, isolado de qualquer interferência, guarda um mistério profundo, um enigma impenetrável que se recusa a ser desvendado. Quando se olha para a ilha, parece impossível acreditar que nela ainda viva uma tribo que nunca teve contato com o mundo exterior. Os sentineleses, nativos da ilha, são conhecidos por sua resistência absoluta ao homem moderno. Suas flechas, afiadas e implacáveis, têm sido as únicas respostas para aqueles que ousaram se aproximar da costa, como se a própria ilha estivesse protegendo seus habitantes de um destino desconhecido, um segredo guardado com um zelo ancestral. Não existem palavras ou relatos que realmente consigam capturar a essência da Ilha Sentinela do Norte. Ela não pertence ao tempo. Ao se aproximar, é como se um véu invisível descesse. Sobre quem tenta atravessar suas águas turbulentas, as correntes são traiçoeiras. E os ventos, constantes e hostis, parecem mandar um aviso claro: não se aproximem. E, no entanto, aqueles que ousaram, exploradores, missionários, curiosos, descobriram o custo da curiosidade. Histórias de desaparecimentos e confrontos violentos são frequentemente ouvidas, mas raramente confirmadas. Por que tanta resistência? O que tem a Ilha Sentinela que os torna tão protectores? Para os sentineleses, é uma questão de sobrevivência, um grito silencioso por preservação em um mundo que parece ter esquecido seu valor. Para o resto do mundo, a ilha representa uma linha tênue entre o desconhecido e o inexplorado, uma terra de mistério e perigo que atrai, mas ao mesmo tempo afasta. Mas o que estamos realmente buscando aqui? A curiosidade humana sempre procurou responder aos enigmas, explorar o desconhecido, desbravar o que está oculto. Contudo, a Ilha Sentinela do Norte é um paradoxo vivo. Ela desafia todas as tentativas de resolução. Tentativas de contato não apenas falharam, mas também trouxeram consequências fatais. Isso levanta uma pergunta: o que pode ser tão aterrador ali que os próprios sentineleses preferem a morte a qualquer contato com o exterior? Será uma ameaça invisível, um perigo esquecido pelo tempo, ou será algo mais profundo que escapa ao entendimento humano? E as lendas que cercam essa ilha? O que elas têm a nos dizer sobre os mistérios de um povo tão fechado, tão resoluto em proteger sua autonomia e sua cultura? O que as histórias que foram transmitidas ao longo das gerações têm em comum? E o que revelam sobre o poder que a ilha exerce sobre aqueles que se aproximam? Para desbravar esse mistério, devemos olhar para os primeiros contatos. Eles nos oferecem pistas valiosas. Aqueles que tentaram interagir com os sentineleses falharam de forma catastrófica. Mas o que motivou essa reação violenta?
A resposta a essa pergunta pode ser a chave para entender o que realmente acontece na Ilha Sentinela do Norte. Mas, como qualquer grande mistério, cada tentativa de solução parece apenas abrir mais portas para novas perguntas. Será que estamos realmente preparados para encarar o que a ilha tem a esconder? Ou talvez, apenas talvez, o maior segredo da Ilha Sentinela seja o próprio fato de ela ser inalcançável para os olhos humanos. Mas talvez, quem sabe, não para a nossa imaginação, mas o que nos atrai tão profundamente a esse lugar proibido? O que está em jogo além de nossas próprias vidas, ao tentar entender o que ali se esconde? Atribuição de mitos e lendas. A Ilha Sentinela do Norte, com sua natureza implacável e geografia intransigente, sempre foi envolta em mistérios. Mas, quando se fala nela, logo surgem as histórias, as lendas, os mitos que circulam entre aqueles que se atrevem a olhar para esse pedaço de terra intocada. A cada conto, a cada relato, o manto de segredo que cobre a ilha parece se espessar, como se a própria terra estivesse disposta a manter seu silêncio intacto. Para os que acreditam nas histórias mais antigas, a ilha não é apenas uma habitação isolada. Ela é um templo perdido, uma terra abençoada ou amaldiçoada, conforme a perspectiva de quem a vê. Há quem diga que os sentineleses não são apenas humanos, mas descendentes diretos de seres antigos, dotados de poderes místicos, os guardiões de um conhecimento ancestral, protegido por forças que ultrapassam os limites da razão. Dizem que os espíritos dos primeiros habitantes, ainda vivos nas árvores, nas pedras e nas águas, protegem o lugar com unhas e dentes, e que aqueles que ousarem invadir suas terras serão punidos com furor divino. No imaginário popular, a ilha é cercada por criaturas gigantescas, seres monstruosos que rondam as águas traiçoeiras e que, segundo pescadores de ilhas vizinhas, devorariam qualquer nave que se aproximasse. Relatos falam de gigantescas serpentes marinhas, cujos corpos serpenteiam pelas profundezas, aguardando o momento exato para emergir das águas e atacar. Outros falam de vultos fantasmagóricos que surgem nas noites mais escuras, com olhos que brilham com uma luz sobrenatural. Para os mais supersticiosos, esses não são simples animais ou fenômenos naturais, mas espíritos guardiões que agem em nome dos sentineleses. Mas os mitos não se limitam às águas ou à fauna local. O próprio território da ilha está imerso em mistérios. Árvores cujos troncos são tomados por marcas inexplicáveis, rochas com inscrições antigas que ninguém jamais conseguiu traduzir, e fogos estranhos que brilham à distância, como se uma presença invisível estivesse sempre vigiando. Os sentineleses, imperturbáveis, não falam sobre esses fenômenos para eles, são apenas fatos cotidianos. Mas, para os forasteiros, são os ecos de um mundo antigo e quase esquecido, que se recusa a ser apagado. A lenda mais difundida entre os marinheiros e aventureiros que chegaram perto da ilha é a de uma barreira invisível. Não é uma tempestade, não são as correntes traiçoeiras, é algo mais profundo. Aqueles que se aproximam demais, tanto no mar quanto na terra, dizem sentir uma pressão no ar, uma sensação de desconforto crescente, como se o próprio ambiente se opusesse à sua presença. Alguns afirmam ter visto figuras à distância, sombras em movimento, olhando da praia ou entre as árvores. Mas, ao se aproximarem, tudo desaparecia. Isso alimentou especulações de que a ilha é protegida por algo, além de barreiras físicas, uma energia, um poder místico, talvez ligado à terra ou ao próprio sangue dos sentineleses. E se isso não fosse suficiente, há os rumores de um passado distante muito antes de qualquer contato moderno. Falam de um antigo templo, escondido em algum lugar na ilha, onde segredos arcanos foram enterrados e onde rituais de poder eram realizados. Alguns acreditam que os sentineleses ainda preservam as chaves desse mistério, ocultando-o como um tesouro inestimável. Os relatos antigos, trazidos por exploradores que se perderam nas selvas, falam de uma cidade perdida, uma civilização pré-histórica que teria habitado a ilha e desaparecido de forma tão súbita quanto misteriosa. Essas lendas, embora espalhadas por muitas culturas e relatos,
não apenas alimentam o medo, mas também acendem a chama da curiosidade. Quem seriam esses guardiões da ilha? Que saberes seriam tão valiosos a ponto de serem ocultados à vista de todos? E o que acontece com aqueles que tentam violar essa barreira invisível? Mas o mais intrigante é que essas histórias não parecem ser apenas mitos sem fundo. Pelo contrário, há algo tangível que se repete ao longo dos anos, nas vozes dos sobreviventes, nos olhos dos poucos que ousaram se aproximar, como um eco de uma verdade que não conseguimos tocar. A linha entre o real e o lendário se estreita mais a cada história, e o que parecia um simples conto de marinheiro se revela uma parte essencial do mistério maior da Ilha Sentinela. A busca por respostas leva inevitavelmente à necessidade de entender como essas lendas foram moldadas, e o que elas realmente revelam sobre o comportamento e a natureza do lugar. E se essas lendas não forem apenas histórias, mas avisos? Avisos que ecoam pelo tempo, alertando para o que pode estar esperando, não apenas em águas desconhecidas, mas em um terreno muito mais profundo, além daquilo que podemos ver ou compreender. Para entender o verdadeiro poder das lendas, precisamos voltar ainda mais atrás, nos primeiros encontros, nas primeiras tentativas de interação. O que se passou quando, pela primeira vez, alguém tentou romper esse véu de silêncio? E o que esses encontros nos ensinam sobre o que está realmente por trás do mistério da Ilha Sentinela do Norte? Expedições e conflitos. A ilha que rejeita a civilização. O mar que rodeia a Ilha Sentinela do Norte carrega um paradoxo. Ele é, ao mesmo tempo, uma muralha e um convite. Uma promessa de terra firme no horizonte para aqueles que se perdem em suas águas, mas também um aviso silencioso de que ali não há lugar para estrangeiros. Aos que se atrevem a cruzar esse limiar invisível, o destino raramente é piedoso. O primeiro grande registro de um contato forçado com os sentineleses aconteceu em 1867, quando o navio mercante Nínive, carregado de mercadorias e tripulantes, foi engolido por um recife traiçoeiro. Cerca de 100 sobreviventes conseguiram nadar até a praia, exaustos e atordoados, acreditando que a pior parte havia passado. O que não sabiam era que haviam desembarcado em um dos últimos territórios verdadeiramente proibidos da Terra. Por 2 dias, a ilha permaneceu em silêncio. Nenhum sinal de vida, além das árvores imóveis e do barulho das ondas. Mas na manhã do 3º dia, eles vieram. Saíram da floresta sem pressa, deslizando pela areia como sombras materializadas de um tempo esquecido. Seus corpos, cobertos por um verniz de óxido avermelhado, contrastavam com as lanças de madeira negra que seguravam. Não havia palavras, não havia avisos. Apenas flechas cortando o ar. Os marinheiros, desesperados, correram para o mar, tentando improvisar uma defesa com paus e pedras. O que os salvou não foi sua resistência, mas a sorte. Um navio da Marinha Britânica passava pela região e, ao avistar o caos na praia, interveio a tempo. O Nínive foi apenas o primeiro a testemunhar o que outros viriam a aprender da pior forma possível. Aquela ilha não perdoa invasores. Décadas depois, quando a Índia assumiu o controle das Ilhas Andamã, surgiram novas tentativas de contato. Expedições antropológicas foram organizadas, lideradas por estudiosos que desejavam entender aquele povo isolado. Mas a curiosidade dos cientistas não significava nada para os sentineleses. Em 1974, uma equipe da National Geographic, acompanhada por antropólogos e guardas costeiros, resolveu arriscar. A missão era filmar os sentineleses e lhes oferecer presentes. Cocos, panelas, brinquedos. Os visitantes acreditavam que a aproximação pacífica poderia suavizar a hostilidade. Mas a ilha respondeu como sempre respondeu. Enquanto os cientistas desembarcavam, olhos invisíveis os observavam por entre as folhagens. Um silêncio opressivo tomava conta do ambiente, interrompido apenas pelo som dos passos cautelosos na areia. Então, sem aviso, uma flecha disparou da escuridão da floresta e acertou o diretor de fotografia na perna. Os sentineleses não esperaram por reações, mas flechas vieram acompanhadas de gritos que pareciam tão antigos quanto a própria selva. A equipe fugiu, levando consigo o ferido e deixando os presentes para trás.
O documentário nunca foi concluído. A verdade ficou evidente. Os sentineleses não queriam nada do mundo exterior, nada além de distância. Mas o mundo exterior nem sempre respeita essa vontade. Em 2006, 2 pescadores adormeceram em seu barco e, sem perceber, a correnteza os levou até as proximidades da ilha. Quando acordaram, já era tarde demais. Seus corpos foram encontrados dias depois, mas nenhum resgate foi possível. Os helicópteros enviados para recuperar os cadáveres foram recebidos com flechas. Então, em 2018, um novo episódio colocou a Ilha Sentinela do Norte no centro de uma polêmica global. John Allen Chau, um missionário americano de 26 anos, acreditava que era sua missão divina levar a palavra de Deus aos sentineleses. Ele pagou pescadores para levá-lo em segredo até a ilha. Ao se aproximar, ofereceu presentes e tentou falar com eles. No dia seguinte, voltou. Desta vez, sua tentativa de contato foi respondida com violência. Ele escreveu em seu diário que teve que fugir às pressas, depois de quase ser atingido por uma flecha. Mas isso não o fez desistir. No terceiro dia, remou sozinho até a praia. Os pescadores que o ajudaram jamais o viram retornar. Seu corpo foi encontrado depois, na areia, rodeado por figuras que se afastaram assim que os helicópteros sobrevoaram a área. Nenhum resgate foi feito. Nenhuma tentativa de negociação. John Allen Chau se tornou mais uma história esquecida pelas marés que cercam a ilha. A Ilha Sentinela do Norte continua sendo uma fortaleza impenetrável. Mas se essa civilização rejeita o mundo exterior há milênios, uma pergunta inevitável se impõe: como eles conseguem sobreviver? O mistério da sobrevivência. Como eles vivem sem contato externo? A Ilha Sentinela do Norte é um lugar de contrastes, onde a natureza impõe suas leis e os seres humanos se adaptam de formas que poucos conseguiriam compreender. Sem qualquer contato com o mundo moderno, sem o auxílio de tecnologias ou recursos externos, os sentineleses não só sobrevivem, mas prosperam, como se fossem parte intrínseca daquele ecossistema primitivo. A verdadeira pergunta, então, não é se eles conseguem viver ali, mas como conseguem fazer isso de maneira tão eficaz em um ambiente que desafia até mesmo os mais preparados. Imagine estar em um lugar onde cada movimento, cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. A ilha não é apenas um lugar isolado, é um campo de batalha constante contra as forças da natureza. Seus recursos não são abundantes e, ao longo do ano, as estações mudam drasticamente, trazendo tanto a abundância quanto a escassez. Mas para os sentineleses, esse ciclo não é um obstáculo, é o modo como o mundo funciona. E para entender sua sobrevivência, devemos mergulhar no coração desse conhecimento ancestral, cujas raízes se estendem por milênios. A caça e pesca são, sem dúvida, as chaves desse enigma. Mas não se engane. Aqui não estamos falando de técnicas simples ou rudimentares, mas de uma sabedoria refinada e aprimorada ao longo de incontáveis gerações. As lanças, ferramentas que parecem tão básicas para nós, são na realidade instrumentos de uma precisão quase sobrenatural. Elas não são apenas armas. São extensões das mãos e dos sentidos, moldadas pelo constante estudo do comportamento animal, da dinâmica dos ventos e da percepção do terreno. Cada lança lançada é um reflexo da profunda conexão entre o homem e a terra, e sua destreza não vem apenas do uso físico, mas da observação atenta, do silêncio, da paciência. Pescar, por sua vez, não é apenas uma questão de lançar redes ou lançar iscas na água. Para os sentineleses, é uma dança com o oceano, onde eles não são meros pescadores, mas mestres da água. Eles conhecem os movimentos das marés, as correntes ocultas e os padrões das criaturas marinhas com um nível de detalhamento que qualquer marinheiro moderno se surpreenderia em aprender. Suas redes, simples aos olhos de um ocidental, são engenhosas na forma como aproveitam as menores variações no fluxo do mar. Eles não apenas pescam, eles comunicam-se com o oceano, preveem seus humores e respondem a ele com uma harmonia que poucos povos alcançaram. Contudo, a verdadeira arte da sobrevivência sentinelesa vai além de suas habilidades de caça ou pesca. Ela está no uso inteligente e respeitoso dos recursos naturais ao redor. A vegetação densa da ilha oferece muito mais do que apenas sombra ou abrigo.
Cada folha, cada galho, cada raiz carrega um propósito, uma função, seja medicinal, alimentar ou até mesmo espiritual. O que para nós é apenas um arbusto comum, para os sentineleses é uma fonte de conhecimento que se transmite através de gerações. Por exemplo, as plantas comestíveis não são apenas aquelas que fornecem nutrientes, mas aquelas que têm propriedades medicinais. Em um mundo onde qualquer pequeno corte ou ferida pode se transformar em um risco de vida, saber quais ervas aplicar ou como preparar um antídoto natural para venenos locais é essencial. Eles não apenas sobrevivem, eles dominariam o ecossistema ao seu redor, utilizando tudo o que a natureza lhes oferece, e fazendo disso uma segunda pele, uma extensão da própria vida. Mas o verdadeiro mistério da sobrevivência sentinelesa está em algo ainda mais profundo e invisível: a continuidade da sociedade. Como conseguem resistir a séculos de exclusão com um mínimo de interações externas e sem sofrer com as doenças e desastres naturais que destroem sociedades mais vulneráveis? Aqui, a chave pode estar no isolamento, mas não no isolamento físico apenas. O isolamento cultural, o isolamento mental, o isolamento espiritual de um povo que mantém sua essência intacta sem ser corrompido pela invasão do desconhecido, sem as constantes alterações da modernidade, sem as doenças que se espalham com as viagens e os mercados globais, os sentineleses vivem imunes à maior ameaça que assola qualquer sociedade moderna: a diluição da sua identidade. Contudo, o isolamento também é uma faca de dois gumes. Embora a falta de contato com o mundo exterior tenha permitido que essa cultura sobrevivesse, ela também os coloca em um risco invisível, mas imenso. As doenças, os patógenos que surgem de fora, têm o potencial de dizimar toda uma população. Mesmo um simples resfriado, que para nós é inofensivo, poderia ser fatal para eles. E enquanto o mundo continua a se expandir ao seu redor, a ilha está cada vez mais cercada. Mas essa sobrevivência contínua pode estar prestes a enfrentar sua maior prova, porque enquanto eles continuam imunes ao mundo exterior, o mundo parece cada vez mais determinado a se infiltrar ali, até onde sua resistência pode ir. O futuro da Ilha Sentinela: proteção ou ameaça? O tempo, como um rio incansável, continua a fluir ao redor da Ilha Sentinela do Norte, e a cada dia que passa, os ecos de uma modernidade distante tornam-se mais próximos, mais insistentes. Por séculos, os sentineleses viveram fora do radar da civilização, em um espaço intocável onde as leis do homem não se aplicam. Mas agora, mais do que nunca, o mundo parece querer invadir esse domínio, testando os limites da resistência dessa cultura isolada. E a questão que paira no ar é angustiante e inevitável. Qual será o futuro da Ilha Sentinela? Proteção ou ameaça? O primeiro a se levantar nesse confronto invisível é o próprio cenário geopolítico. Com o mundo moderno avançando para os confins mais remotos do planeta, a ilha, que antes parecia ser um refúgio tranquilo, agora está sendo observada de perto. É impossível ignorar o magnetismo de um território intocado, e a tentação de explorar esse santuário intocável cresce a cada dia. O turismo, as pesquisas científicas, a exploração de recursos naturais, todos esses fatores estão empurrando a sentinela para o centro das atenções. E com isso, surge uma pressão crescente para proteger a ilha. Porém, o que significa realmente proteger a Ilha Sentinela? Para muitos, a ideia de proteção está diretamente ligada ao isolamento, manter os sentineleses longe de qualquer influência externa, como uma cápsula do tempo que preserva uma cultura única. Mas, ao fazer isso, quem é que está realmente protegendo quem? A ilha está sendo protegida dos perigos do mundo moderno, mas será que os sentineleses não correm um risco ainda maior, um risco invisível, de serem engolidos pela própria indiferença de seu isolamento? As doenças que se espalham com o contato humano, as ameaças do clima, os desastres naturais, até que ponto o isolamento genuíno ainda pode garantir a segurança deles? Do outro lado dessa balança, existe o futuro inevitável da intervenção externa. A tentação de invadir, de conhecer, de civilizar um dos últimos povos genuinamente isolados do planeta não é apenas uma questão de curiosidade.
Está em jogo o desejo de descobrir se os sentineleses possuem recursos inexplorados ou se podem oferecer algo valioso para o mundo. E por mais que isso soe como um dilema ético, o impacto já está sendo sentido. Enquanto algumas nações discutem sobre o direito de preservar esse território intocado, outras começam a esboçar planos de exploração, seja para pesquisas científicas ou até mesmo para a exploração de recursos naturais. Essa tensão entre proteger a ilha e ameaçar sua integridade é mais do que um simples debate. Ela é um reflexo das escolhas que a humanidade enfrenta diante do desconhecido. E, enquanto tentativas de estabelecer zonas de exclusão, políticas de não intervenção e acordos internacionais de proteção são discutidos, a questão central permanece. É possível manter a ilha protegida? Ou as forças externas, mesmo as mais bem-intencionadas, já representam uma ameaça irreversível? Enquanto as discussões se intensificam sobre como lidar com o futuro da sentinela, uma última reflexão paira no horizonte. Em um mundo que já se dilui na busca incessante pelo progresso, será que a verdadeira proteção para a ilha não está em deixá-la intacta, no seu estado primordial, sem a presença invasiva de uma sociedade que não compreende a verdadeira essência do que está preservado ali? Ou talvez, em algum lugar do futuro, o ciclo se complete e a ilha, mais uma vez, se torne a verdadeira guardiã de um mistério que nenhuma civilização deveria tentar desvendar. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo neste mistério que para muitos permanece inalcançável. A Ilha Sentinela, isolada do mundo há séculos, continua a desafiar nossa compreensão. Suas histórias, suas regras não escritas e os segredos que mantém guardados nos fazem refletir sobre o que estamos dispostos a perder em nome do progresso. Até onde a humanidade deve ir em sua busca incessante por respostas. E mais importante, o que realmente significa proteger essa cultura única contra as forças externas? Agora a pergunta que fica é com você. Será que a Ilha Sentinela realmente permanece inexplorada ou há algo mais profundo que o mundo moderno ainda não conseguiu desvendar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre o futuro desse lugar enigmático. Lembre-se, todo domingo, um novo documentário completo e detalhado será lançado, trazendo histórias ainda mais fascinantes e mergulhos profundos em temas que desafiam a lógica. Prepare-se para uma produção de alta qualidade, com conteúdo exclusivo que você só encontra aqui. Fique conosco e até o próximo vídeo. O desconhecido aguarda e nós estaremos lá para explorá-lo com você.